Ainda bem que viajar de motorhome é a melhor maneira de viajar nessa nova normalidade. Olha só, finalmente bem-vindos de volta! Que delícia poder estar de volta no motorhome e melhor ainda, olha só, é quase verão! Finalmente chegou o momento que muita gente gostaria de viajar de motorhome. Isso porque viajar não está nos planos das pessoas em tempo de Covid. E uma das razões é porque as pessoas não se sentem seguras. Quando você viaja, você está exposto a ambientes como aviões, restaurantes, hotéis. E hoje, com toda essa situação, as pessoas elas ficam com medo, é normal, né? E por isso que é a vez da viagem de motorhome. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Só foi publicar no Instagram, dizendo que a gente ia voltar pro motorhome, e a gente já recebeu alguns comentários de pessoas dizendo: nossa, que horror, vocês pensando em viajar de motorhome, toda essa situação, né? Muita gente infectada, e vocês pensando em viajar de motorhome. Por isso que é bom a gente contextualizar aqui no vídeo, porque nem todo mundo, né, nem todas as pessoas elas estão vivendo a mesma fase de contágio nesse momento. Que muitas pessoas elas já estão vivendo em fases mais controladas, que as coisas já estão melhores que em outros determinados lugares. Então não é todo mundo, né? Não é porque talvez aí no Brasil existem regiões que estão fora de controle, que aqui na Espanha esteja igual. A Espanha passou por alguns momentos bem extremos, né? Principalmente na fase de isolamento. A gente passou 2 meses, não, na verdade o total vão ser 90 dias que foram bem restritos, que a gente podia sair 60 dias, a gente podia só sair para ir no supermercado, uma pessoa da casa, e depois foram flexibilizando conforme a gente foi passando de fase. E não só a Espanha, mas muitos países aqui da Europa. Justamente por conta desse isolamento que foi tão rigoroso, a gente está no momento agora de saída desse isolamento, né? Então os governos estão criando regras justamente pensando nessas pessoas que estão no momento de saída do isolamento, voltando para uma nova normalidade, para retomar as coisas. E é esse o momento que a gente está vivendo agora. A necessidade de abrir as fronteiras não está relacionado só a voltar à economia, deixar as pessoas viajarem e passearem, não está relacionado à sua economia, mas saúde física e mental. Conectado ao isolamento, né, esse período de isolamento, teve também o inverno. E o inverno aqui no hemisfério norte é algo muito mais rigoroso. Então, os dias são muito curtos. Aqui amanhece, por exemplo, 9 da manhã, 4:30 da tarde já está escurecendo. Então o tempo de exposição que a gente tem no sol é pouco. Então as pessoas elas precisam desse momento de verão justamente para não só se expor ao sol, mas para poder aproveitar um pouquinho o tempo fora. Unido a isso, também no inverno as pessoas elas ficam mais dentro de casa, elas não saem tanto, não encontram tantas pessoas fora. Então assim, é um isolamento social meio que já de costume das pessoas aqui. Chegando na primavera, as pessoas já estão cansadíssimas desse período tão restrito. E esse ano, o que aconteceu foi que, além do inverno rigoroso, a gente teve também um isolamento social muito grande. Então, assim, as pessoas estão ansiosíssimas para poder sair, não necessariamente para fazer grandes viagens. Independente da classe social delas, elas se programam para fazer uma viagem durante o verão, porque isso é questão de saúde física, mental, para se unir com a família. É um período onde as crianças estão de férias, é um período onde os pais conseguem férias do trabalho, as pessoas têm jornadas reduzidas de trabalho na Europa inteira, justamente para poder aproveitar um pouquinho dos dias que são mais longos e desse período do ano onde as pessoas podem sair. E aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com viagens de motorhome? Então, tem muito a ver. Aqui na Europa, todo mundo quer aproveitar o verão, né? O verão tá chegando aqui, todo mundo tá com medo. Todo mundo tem aquela insegurança, né? Porque quando você viaja, você está exposto. E mesmo hoje os aeroportos e aviões, eles terem criado um protocolo de higiene, né? As pessoas elas têm que se expor em outros ambientes, como restaurantes, hotéis, transportes públicos. E isso faz que as pessoas elas tenham medo. Nós temos medo também, sabe? A gente está inseguro, apesar que as coisas aqui elas estão já numa fase mais controlada. O número de mortes já caiu, praticamente nos últimos 2 dias foi 0 aqui em Madrid. A gente fica com aquela insegurança. E esse é um dos motivos que viajar de motorhome ele elimina muito desses medos. E também é um dos motivos que viajar de motorhome está em alta
nesse período do ano. Quando você tá viajando de motorhome, você tá levando a sua casa nas costas, né? Você tá levando a sua casa sobre rodas. Então, independente se é o teu motorhome próprio ou se você aluga um motorhome, antes de você começar a viajar nele, você faz uma higienização. Por exemplo, você coloca lençóis novos, você limpa todo o ambiente, higieniza e tudo num padrão que você fica confiante. Por exemplo, a gente vai começar a viajar, então a gente já tirou os lençóis, já levou lá pra cima pra lavar, já fez uma limpeza aqui, mas como a gente ainda vai levar alguns dias pra viajar, depois a gente volta e limpa. A gente já trouxe coisas, os talheres e as coisas de cozinha, que a gente já tinha lavado lá dentro e deixou aqui num ambiente que é mais fechado e que não tem problema de contaminação. A gente cria os protocolos e os padrões de higienização que a gente sente seguro. E é muito bom justamente por isso, porque aqui, enquanto a gente estiver viajando, quem entra é só eu, o Rômulo e a Guapa. E aí, para entrar aqui, a gente vai cuidar. Por exemplo, a mesma coisa que você cuida quando entra dentro de casa. Você lava as mãos, você não entra com o sapato sujo, sei lá, troca de roupa assim que você chega da rua. Então é os mesmos padrões que a gente vai seguir aqui no motorhome. Em cima desse colchão aqui, ele primeiro tem uma capa protetora. E essa capa protetora eu acho que a gente lavou uma vez no ano. E agora a gente lavou de novo. Justamente porque, apesar do motorhome estar fechado, ainda assim tem áreas, ele não é totalmente isolado, então entra pó e sei lá, se entra vírus, então a gente preferiu tirar tudo para higienizar e a gente lavou em alta temperatura. Cuidado nunca é demais, então a gente tá tendo cuidado, levou isso aqui para lavar e a gente já começou as organizações aqui dentro do motorhome, então a gente já começou a trazer algumas coisas, tem uma sacola já de coisas que a gente trouxe, justamente porque a gente precisa voltar a reestruturar a nossa vida no motorhome. Além de tudo isso que a Mi falou, também, por exemplo, a cozinha, o banheiro, eles são utilizados sempre pelas mesmas pessoas, por mim e pela Mi, sabe? Então não vai entrar ninguém aqui que vai utilizar o nosso banheiro. A mesma coisa é comida. Nós vamos seguir preparando a nossa comida. Como a gente prepara a comida, né, o almoço e o jantar em casa, nós vamos preparar aqui na nossa casa, só que dessa vez a nossa casa vai ser um motorhome. E essa é uma das razões também que as pessoas se sentem mais confortáveis viajando de motorhome nessa época, justamente porque elas podem cozinhar a sua própria comida e não precisam se expor todas as refeições de comer. Ai, de repente fica hospedado em um hotel, você tem que comer no buffet do café da manhã, depois você tem que almoçar fora, você tem que jantar fora, você tem que comer um lanche na rua. Então assim, a exposição que você fica quando você tá fazendo isso, você não tem tipo uma estrutura como um motorhome, acaba sendo muito maior. E viajar em motorhome permite você viajar em família, com filhos, mas também com pessoas de idade, né? Então viajar de motorhome é uma viagem que não tem restrição de idade. E agora que a gente tá super animado, né? Principalmente para poder voltar a viajar de motorhome, poder voltar e visitar lugares que a gente já conhece, ou visitar muitos lugares que a gente sempre foi deixando para lá, sabe? Tipo, ai, depois a gente vai, depois a gente vai. E a gente nunca foi, até no momento que a gente se viu trancado por muito tempo em casa e falou, caramba, por que eu não fui visitar esse lugar, sabe? A gente quer visitar a França, a gente quer visitar a Bélgica, Holanda, dar um pulinho na Alemanha, depois descer para a Itália e viajar um pouquinho no sul da Espanha, que a gente conhece muito pouco. Então a gente vai tentar fazer tudo isso. É claro que cada país tem uma regra e as regras estão sendo estabelecidas com muita calma. As coisas aqui na Europa, porque teve um impacto muito forte, né? Muitas pessoas morreram aqui por conta do Covid. O governo, ele tá sendo muito cuidadoso ao liberar as pessoas. Então cada país tem uma regra e dentro de cada país, cada região também tem a sua regra. Então, a gente tá numa região aqui, que é uma das regiões que tem as regras mais restritas. Exatamente. Aqui é onde teve o maior número de mortos no país inteiro. Justamente porque aqui é uma área onde tem uma concentração muito grande de pessoas morando, né? A comunidade de Madrid. Enquanto outras já estão na fase 3, outras já podem viajar de uma província para outra, aqui a gente ainda tá caminhando. E enquanto a gente tá caminhando, a gente vai se organizando, porque tem muita coisa para organizar, para poder viajar de motorhome. Uma vez que você já tá viajando, aí as coisas vão mais fáceis, as coisas vão acontecendo
acontecendo. Mas enquanto você não tá viajando, a gente levou tudo pra dentro do apartamento e agora a gente tem que trazer de volta, escolher o que a gente vai levar, o que não vai, o que precisa, definir rota. Então, assim, é todo um mundo novo que a gente tá vivendo e é claro que a gente vai compartilhar tudo com vocês, começando a partir desse vídeo, que a gente queria muito explicar pra vocês porque que viajar de motorhome é uma viagem, assim, muito segura, não só em tempos de Covid, mas de repente para pessoas que têm algumas restrições e tudo mais, porque aqui a gente tá num ambiente totalmente controlado e a gente gosta bastante e é sempre bom poder introduzir um estilo de viagem novo para vocês. Nós vamos aprendendo como vai ser as regras de cada cidade ou cada região que a gente vai passando. Todos esses países que a me falou, a gente quer fazer até setembro. Então vai ser julho, agosto, setembro, que é o período do verão europeu, né? Eu acho que a gente não vai conseguir. Eu acho que a gente vai. Quando a gente tava no motorhome o tempo inteiro, a gente chamava a Guapa de fofoqueira. Porque ela adora ficar ali na janela, só de olho no que tá acontecendo na rua. E aí ela fica vigiando as pessoas, né? Só fica lá fofocando, né? Vocês viram que a gente ficou alguns dias ausentes aqui do YouTube, mas justamente porque sim, tem muita coisa para planejar e tem muita novidade vindo por aí e espero que vocês acompanhem não só essa mudança de vida novamente que a gente vai ter, mas dessa redescoberta que a gente vai ter agora dessa nova normalidade, como é que vai ser viajar dessa forma, estando dentro do motorhome, vocês já sabem como é que funciona, mas como é que vai ser quando a gente estiver do lado de fora, então vocês vão acompanhar tudo. Primeira coisa que você tem que fazer é clicar no botão se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e voltar aqui no canal toda terça e quinta às 18 horas, o horário do Brasil, justamente porque é nesse momento que a gente coloca os vídeos no canal e é muito importante que vocês apoiem, dando like, compartilhando, comentando no vídeo, e aí a gente sabe que vocês estão gostando do conteúdo. E também quando você deixa o like ou compartilha, o YouTube, né, a ferramenta, ela entende que você está engajada com o conteúdo, então ele vai distribuir mais também do nosso conteúdo para você. Então é isso, nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais história. Tchau!